Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Para a glória do eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, meu irmão, minha irmã, certamente o nome do Senhor, aleluia, maravilhoso, certamente é o nome do Senhor maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso certamente foi o profeta Isaías que foi usado para profetizar ou para anunciar como seria certamente o nome, certamente de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só que, indo mais adiante dentro da Escritura Sagrada, nós vamos também encontrar escrito o próprio Senhor Jesus Cristo, segundo a Escritura, dizendo que Ele é o bom pastor. Olha só, certamente segundo a própria Escritura, Jesus dizendo que Ele é o bom pastor, como está escrito, eu sou o bom pastor. Só que o Senhor Jesus, Ele não disse que Ele é somente o bom pastor. Segundo a própria Escritura, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entenda, segundo a Escritura, quem disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, segundo a Escritura, foi o próprio Senhor Jesus. Exatamente esse Senhor Jesus que é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porém, tem mais. Jesus também, ele disse que ele é a porta das ovelhas. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, segundo a Escritura, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então veja que o próprio Senhor Jesus, segundo a Escritura, ele diz que ele é a porta. Então veja só quem é Jesus, né? Ele dizendo que ele é a porta. Só que não parou por aí. Segundo a Escritura, o Senhor Jesus também, ele disse que ele é a ressurreição e a vida, ou seja, quem foi que disse que ele é a ressurreição e a vida? Segundo a Escritura, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que declarou e disse, eu sou a ressurreição e a vida, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus também declarou e disse, segundo a Escritura, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Jesus declarando e dizendo que ele é a luz do mundo, isso segundo a própria Escritura Sagrada. Mas não parou, meu irmão, por aí, mas não parou, minha irmã, por aí. Segundo a Escritura,
Jesus, ele é também o príncipe. E que príncipe é o Senhor Jesus, além do príncipe da paz? Segundo a Escritura, Jesus Cristo, ele é também o príncipe da vida. Isso mesmo, segundo a própria Escritura, Jesus Cristo, ele é também o príncipe da vida. Isso mesmo, além do Senhor Jesus ser, né? Aleluia, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele é também, aleluia, louvado seja Deus, o Salvador do mundo. Isso mesmo, segundo a Escritura, Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você que ouve a palavra do Senhor por meio desse simples, humilde e pequeno canal para a glória de Deus. Não parou por aí não. Segundo a Escritura, o próprio Senhor Jesus dizendo, isso é segundo a Escritura, Jesus dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Louvado seja Deus. Então veja que Jesus, ele é o Alfa e o Ômega. Jesus, ele é o princípio e o fim. Jesus, ele é o primeiro e o derradeiro. Olha, não parou, meu irmão, não parou, minha irmã, por aí não. Aleluia, o próprio Senhor Jesus, segundo a Escritura, ou melhor, segundo o que está escrito, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Então veja, Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira. Jesus, nessa palavra, ele disse, e o meu Pai é o lavrador. Ou seja, Jesus declarando e dizendo, segundo a Escritura, que ele é a videira verdadeira. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, não parou por aí não, tem muito mais, aleluia, acerca de quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a Escritura, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso mesmo que você está ouvindo. Essa palavra está registrada e escrita na Escritura Sagrada, que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja Deus. Só que, segundo a própria Escritura Sagrada, não parou por aí. Aleluia. Jesus, ele chegou a dizer, isso é segundo a Escritura, é bem claro, né? Não resta dúvida. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus dizendo que ele e o Pai são certamente apenas um só. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito e exaltado e engrandecido é o Senhor Jesus. Adorado é o Senhor Jesus. Quem é Jesus? Diante de tudo quanto nós acabamos de ouvir acerca de quem é Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da vida, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ressurreição e a vida, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Louvado seja Deus. Quem é o Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia, minha irmã, você sabia, meu irmão, que o Senhor Jesus, segundo a Escritura, ele dizia para os judeus que cria nele, se vós permaneceres
ou permanecedes em minhas palavras, ou nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Que verdade é essa que precisamos conhecê-lo ou conhecê-la, para que então sejamos libertos? Certamente é exatamente esse Senhor Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da vida, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida. Aleluia, é esse Jesus que liberta, mas nós precisamos conhecê-lo. E como conhecemos Jesus? Nós conhecemos certamente o Senhor Jesus através da sua palavra. Conhecemos o Senhor Jesus através da sua palavra, ou seja, através da palavra de Deus é que sabemos quem é o Senhor Jesus e como ele se chama. Isso é, através da palavra do Senhor é que nós conhecemos e sabemos quem é o Senhor Jesus. Então, quando nós conhecemos e sabemos quem é o Senhor Jesus, certamente o próprio Senhor Jesus nos liberta, porque ele declarou em sua palavra dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então veja que Jesus diz que ele é o caminho, Jesus diz que ele é a verdade, e Jesus diz que ele é a vida. Louvado e engrandecido seja o santo, bendito e eterno nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, ele é, aleluia, a raiz e a geração de Davi. Louvado seja o nome santo, bendito e eterno do Senhor. Jesus, ele diz que ele é o pão. E que pão Jesus diz que ele é? Jesus diz que ele é o pão, aleluia, da vida. Ou Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, ou dos céus. Imagina, meu irmão, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Imagina, Jesus, o pão da vida. Aleluia, Jesus, simplesmente maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da vida, o bom pastor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, ou o primeiro e o último. Louvado seja Deus. Jesus, o Salvador do mundo, Jesus, o caminho, Jesus, a verdade, Jesus, a vida, Jesus, a ressurreição e a vida, Jesus, a porta das ovelhas. Ei, meu irmão, minha irmã, fiquem com essa palavra, amém? Procurei com cuidado, para a glória do eterno Deus, não sair do que está escrito, para que então nós possa conhecer e saber quem é Jesus através da sua palavra. Então observa o que o profeta Isaías disse, ou o que o profeta Isaías anunciou acerca exatamente do que está escrito em Isaías capítulo 9 e versículo 6, para então finalizar a ministração dessa palavra. Olha só, olha o que o profeta Isaías anunciou em Isaías capítulo 9, verso 6, que foi a leitura oficial do início da ministração. Olha, porque um menino nos nasceu, isso Isaías estava falando de Jesus, aleluia, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é, segundo a palavra,
o justo. Jesus o justo. Isso, exatamente. Esse é, segunda palavra, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, segunda palavra, esse é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Segunda palavra, esse é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus abençoe, meu irmão, a tua vida, a tua casa e a tua família. Deus abençoe, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, aonde quer, meu irmão, minha irmã, que você se encontre. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. E fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele que vive e reina para todos sempre. Assim, vamos finalizar. Quem é Jesus? Jesus, segundo a Escritura, ele é Rei dos Reis. Jesus, segundo a Escritura, ele é também Senhor dos Senhores. Jesus, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe grandemente a vida de todos. É um prazer imenso ter todos nesse humilde, simples e pequeno canal para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos.